Gravando. Então vamos lá, Juan. Página 30. Nós vamos começar a ver o conteúdo sobre a distribuição das águas pelo planeta. É importante. Opa, peraí que tem. Aí, foi. O Mário e o Rafael estão entrando, só um minutinho, tá? Bom dia, Mário. Bom dia, Rafael. Então vamos lá. Bom, turma. Estou começando essa aula de hoje falando com vocês sobre. Só um minuto. Peraí. Desculpa a demora, professor, é por causa que o meu computador está muito lento. Sem problema, sem problema. Eu vi aqui sua mensagem, eu ia responder agora. Então, eu comecei a falar com o Juan sobre a distribuição. Bom dia, Rafael. Sobre a distribuição de água no nosso planeta. E graças a Deus, aqui no nosso país, nós somos riquíssimos em relação a esse recurso. Porque quando, Por quê? porque quando nós... Por que nós somos riquíssimos? Uhum. Porque eu vou Temos explicar, eu muitos vou mostrar. rios e mares. Não, o mar nessa situação não influencia em nada. Porque o que acontece? Eu desafio qualquer um de vocês a ficar um dia inteiro sem ingerir nada de água. Nem nada. Vai ser muito desconfortável. É impossível. Não existe essa possibilidade. Nós precisamos tomar água. Até o alimento que a gente come, ele tem água. E até o alimento que a gente pensa que não possui água, que são os alimentos em pó, como por exemplo o açúcar, o próprio Nescau, né, esses produtos que eles são vendidos em pó, até eles têm uma porcentagem de água, é pequeno, mas tem. Então, nós não conseguimos ficar sem água um dia inteiro. E é por isso, Mário, que eu citei que nós somos muito ricos, graças a Deus, em relação a essa questão da água. Por quê? Se vocês pararem para pensar, Professor, que página é? página 30. Se vocês pararem para pensar, de 100%, e aí é onde eu vou começar a aula de hoje, de 100% da água que existe no planeta, deixa eu até dar um aumento aqui na tela para vocês verem melhor. De 100% da água que nós temos no planeta, preste atenção, olha só, de 100% que nós temos, tá aqui, ó, o planeta Terra tem 70% da sua área coberta por água. Só que o que acontece? 97,2%, olha aí, Mário, que você tinha perguntado, é de água salgada. E Então, menos de 3% é a água que é própria para consumo, ou seja, menos de 3% de toda a água do planeta é própria para consumo. Só que, a água salgada tem processos para nós conseguirmos beber, né? então, esse processo é chamado de dessalinização. Está até escrito aqui, ó, dessalinização. Esse processo de dessalinização é possível, só que ele é caro. Alguns países europeus e alguns do Oriente Médio já fazem isso. Por exemplo, a Espanha já tem esse processo de dessalinização. Se Alguns a gente, países... todos os lugares pudessem fazer isso, nunca ia faltar água, por causa que todos os lugares são cobertos por água. Exatamente, tem água marinha. Só que por que mais uma vez eu vou repetir, por que eu falei que graças a Deus nós somos riquíssimos em água? 2,8% da água do planeta, ou seja, de 100, escuta o que eu vou falar, hein, gente? De 100% da água doce, da água que seria considerada potável do planeta, desculpa, de Para a 100, região brasileira, não, olha só, de toda a água que nós temos no planeta, ou seja, de 100% da água do planeta, só 2,8 é considerada própria para o nosso consumo. É chamada de água doce. E nós não conseguimos viver, vou até deixar marcado aqui, ó, e nós não conseguimos viver sem essa água, como eu já falei com você vocês no início. por causa que, Tanto, porque
Ele é rico. Tanto é Você me explicou verdade, porque a gente é rico. tanto é verdade que vocês devem ter visto com o professor de história de vocês devem ter visto que todas as sociedades, todas as populações antigas, elas se desenvolveram às margens do quê? Dos rios. Vocês podem Sim. perceber que Maioria do Rio Nilo. a civilização egípcia, ela se criou, ela se fez às margens do Rio Nilo. A civilização chinesa, ela se fez às margens do Rio Amarelo, que é o Rio Yangtze. Se você for ver a população indiana, eles se formaram às margens do Rio Ganges. Então, todas as populações mundiais, a Mesopotâmia mesmo, né, entre o Rio Tigres e o Eufrates, todos eles se formaram às margens do rio. Por quê? Nós precisamos da água para beber e também precisamos da água para poder irrigar os nossos alimentos, para irrigar nosso plantio. Todo mundo concorda? Uhum. Ô, professor, Oi, se tiver um barulho de fundo aí, no caso é porque estão cortando a árvore, sem tá? problema, mas não estou ouvindo não, tá? Tá. Então vocês entenderam a importância da água para gente? Aham. Só que não para por aí. Por que que o problema aumenta? Gabriel, quanto tempo? Por que que o problema aumenta? Porque desses 2,8% de água doce do planeta, pessoal, 2,14 também não estão prontas para a gente poder utilizar. De 2,8, 2,14, preste atenção nisso, se encontram congeladas nas calotas polares e nos cumes das montanhas. Vocês estão entendendo essa situação? Gente, de 2,8, 2,1 está congelada. É. É muita coisa. Ou seja, além disso, o problema não acaba aí. Além da água congelada, a outra parte, que é 0,61%, se encontra nas áreas subterrâneas. Ou seja, desculpa, eu espirrei. Ou seja, de 2,8% da água doce do planeta, presta bem atenção, somente 0,009, aqui ó, 009 é superficial. O que isso significa, Mário e turma? Isso significa que de 100% da água do planeta, 0,009% é o que nós temos nos rios, lagos e lagoas. Vocês acreditam nisso? Difícil. E outra coisa, se você parar para pensar, olha o tamanho do Rio Paraíba do Sul, que corta a Barra do Piraí. Olha o tamanho, Gigante. olha o tamanho do Rio Piraí. Olha o tamanho desses rios famosos pelo planeta, o Rio Volga, Rio Tamisa, o próprio Rio Ganges, o Rio Amarelo na China, o Rio Tamisa, né, na Europa, o Rio Sena na França, na Europa. Ou seja, são vários rios, são várias áreas que nós podemos utilizar para retirada de água doce para a gente, e disso tudo eles fazem parte de uma contabilidade de 0,009%. Ou seja, de toda a água do planeta, preste atenção, de toda a água é considerada potável para nós podermos utilizar, grande parte se encontra no Brasil. Por isso, eu falo com vocês que nós temos muita sorte, graças a Deus. Porque aqui no Brasil, o que falta não são rios, principalmente na nossa região aqui do Sudeste. Não são Falta rios. conservar água. E aí eu vou conversar sobre isso mais para frente com vocês. No nosso país não falta água. O que falta é ação pública para a distribuição dessa água. Então, por exemplo, Ronaldo, como assim não falta água, mas falta ação pública? O que acontece? Nós temos a água,
mas nós poluímos essa água e o pior, não tratamos e não distribuímos para os mais pobres. Vocês acreditam nisso? Vocês Nossa, sabem, né? Tanto é verdade que em Barra do Piraí mesmo, por exemplo, lá no bairro do Lago Azul, a água não chega encanada como chega aí na casa de vocês. Vocês acreditam nisso? como que E chega? chega somente de carro-pipa ou as pessoas têm poços artesianos. E isso em 2020, hein, gente? Nossa. E isso, e isso é muito sério porque pela lei humanitária, Que uma... escuta essa, pela lei humanitária, é responsabilidade dos governos levar à sua população a água potável. Vocês acreditam nisso? Professor, Oi? quem que se moscou? Oi? Quem que é Ice Moscou? Quem é Ice Cole? Ice Moscou tá aqui na aula. Deve ser o Gabriel. Não, é Né? não. Ué, É o Gabriel. Porque o KZ é o Rafael, aqui o Roberto é o Juan, Mário é você e o Gabriel é o Ice Moscou. o Gabriel. Bota de Gabriel. Não, ninguém quer você. O Gabriel, é. Bom, então até aí tranquilo, correto? E aí qual é o maior problema disso tudo? Dessa pouca quantidade de água que nós temos superficial no planeta, que são rios, encontrados em rios, lagos, lagoas, ou seja, desse 0,009, nós ainda fazemos o favor, pessoal, de poluir. Ou seja, nós já temos pouca quantidade de água própria para o nosso consumo. E esse pouco que nós temos, nós ainda poluímos. Quer ver um exemplo? Ah, Ronaldo, você está falando aí demais. A gente não polui nada. E eu não jogo nada no rio. Eu não faço nada. Mas, por exemplo, É, porque não viram como que tá lá o rio na ponte. Tá exa até, tem até caixa de papelão lá no rio. exatamente. E outra coisa, Já nós, sofá, um montão de coisa. nós fazemos parte de uma sociedade, de um sistema, pelo menos aqui no Brasil, que não se importa muito com a poluição dos rios. Só que o que acontece? Gasta-se mais dinheiro no Brasil para poder limpar a água para nós tomarmos do que, por exemplo, se tratasse o esgoto e jogasse essa água limpa de novo no rio. Vocês acreditam nisso? É Nossa, só por falta de vontade política que isso não acontece. Por exemplo, é o seguinte, Mário e turma, é mais caro pegar água suja, limpar ela, tratar ela e devolver para a gente poder tomar e tomar banho, que é o que a gente faz. Aí a gente suja essa água de novo com as nossas fezes, com a água da máquina suja que a gente lava a roupa, e essa água volta, ela é captada pelo sistema de captação das cidades ou pelos córregos, e essa água é levada novamente para o rio sujo, né? A água vai suja. O que seria mais barato? Seria mais barato tratar essa água para ela ir limpa para os rios, e aí nós poderíamos fazer a captação dessa água limpa para gente. E aí ficaria mais barato, mas os governos não fazem, não sei o porquê. Então, turma, só repassando, até agora eu falei com vocês sobre essa distribuição da água, que é a distribuição da água pelo nosso planeta é uma distribuição irregular. Falei com vocês, e o Mário lembrou muito bem, que se o processo de dessalinização existisse em todos os países, isso ajudaria muito, porque automaticamente todo mundo ia poder tirar água do mar. Fazendo a dessalinização, teria água potável para todo mundo. Mas infelizmente ainda é um processo caro. Ainda é um processo que países mais pobres não podem fazer. Então muitas pessoas passam essa necessidade. E falei também que de toda a água doce no planeta que nós temos,
Somente 0,09 se encontram nos rios, que são as águas superficiais. Até aí alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza. Bom, aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Essa parte aqui, ó, ela mostra de forma ilustrada o que eu acabei de falar. Então ela mostra que de 100% da água do planeta, 97,2 está no oceano, 2,14 está congelada, ou nas geleiras ou no alto das montanhas, 0,61 é água subterrânea, é debaixo da terra, 0,09 são as águas que nós temos, superficiais, ou seja, dos rios, 0,005 está na umidade do solo, o que não deixa o solo secar, e 0,001 está na atmosfera, dependendo do lugar, né? Por exemplo, tem lugar que tem maior concentração que é mais úmido. Ok até aí? Então vamos lá. Ok. Bom, além disso tudo, tem uma questão muito importante que eu quero que vocês entendam, que é o que a gente vai estudar primeiro. Dessa distribuição de água pelo planeta, nós dividimos em águas continentais, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que é essa água doce, e tem também as águas oceânicas, que são as águas salgadas. Tudo bem até aí? Aham. Bom, Sim. uma coisa importante que eu quero que vocês entendam é que a água, ela não é, presta bem atenção, hein? Ela não vai acabar. Se vocês pararem para pensar, porque enquanto eu era estudante de ensino fundamental, eu ouvia muito alguns professores e alguns estudiosos da época falando que a água ia acabar. E se parar para Quando? pensar, então, Tava mais ou menos uma então, data? é justamente isso que eu quero passar para vocês. Na verdade, a água não vai acabar, porque a Ela vai nossa água, diminuir. não, a nossa água, ela não escorre para o espaço. A água do nosso planeta, ela não some. Aonde está faltando, por exemplo, um pouco, está sobrando em outro lugar. Mas a água continua dentro da atmosfera terrestre. O que está acontecendo é que está ficando cada vez mais caro transformar essa água que está suja em água potável para a gente sobreviver. Deu para Ah, entender? tá. É a mesma, Entendi. é a mesma coisa que vocês pensarem que o rio, a água do nosso planeta é a mesma coisa que uma água de uma bacia. Pensa nessa água da bacia ou de uma banheira que você entra nela limpinho para tomar banho. Você entrou, não entrou? Você, Aham. você sujou a água porque você se limpou nela, mas a água continua ali. Você sai da, você sai da, ai meu Deus, da banheira e aí no dia seguinte você vai entrar de novo para tomar banho. Você suja mais uma vez. E quanto mais você usa, você vai sujando, não é verdade? Uhum. O que que acontece? No planeta é assim. O nosso planeta é assim. A gente suja a água todo dia, a gente polui todo dia. Por isso que está ficando cada vez mais caro torná-la cada vez mais limpa. Pra vocês terem uma ideia, se vocês conversarem com os pais de vocês, vocês podem perguntar assim para eles. Fala assim, pai, mãe, quando vocês eram crianças, era normal ter cárie? Porque os pais de vocês devem ter a minha idade ou mais. Eles vão O quê? responder, cárie no dente. Ah, tá. Eles vão responder que sim. Sabe por quê? Porque na nossa época, nós escovávamos dentes, tudo certo. Mas aí, por que que hoje, então, vocês, crianças, não estão tendo tanta cárie como nós tínhamos quando nós éramos crianças? Já pararam para pensar nisso? É, eu já tomei. Sabe por quê? Porque Por quê? hoje a quantidade de flúor na água, a quantidade de bicarbonato na água é maior do que quando nós éramos criança. Por quê? O próprio cloro, hoje, para poder tornar a água transparente, é maior do que na minha época de criança. Então, a própria água
que vocês tomam hoje já faz um tratamento dentário que antigamente nós não fazíamos. É por isso que hoje a quantidade de crianças com cárie é menor do que antigamente. Porque esse tratamento, esse flúor, esse cloro, esses elementos utilizados para o tratamento da água acabam protegendo os nossos dentes também. Só que isso tem um ponto ruim. Ou seja, qual é o ponto ruim? O ponto ruim é que nós estamos ingerindo, a partir do momento que a gente toma água, nós estamos ingerindo esses elementos em maior quantidade. E a tendência é que, com o passar do tempo, esses produtos tenham que ser colocados em maior quantidade para poder fazer com que a água fique mais limpa. Deu para entender? Deu. Beleza. Bom, olha só como isso daqui é controverso, que eu vou ler para vocês. Vou ler esses dois parágrafos. Olha só. Ao considerarmos que a água doce superficial não está igualmente distribuída pelo planeta, sendo que há muitas áreas úmidas, como a Amazônia, que é a nossa floresta aqui, por isso que eu falei para vocês que nós temos sorte, a Amazônia e áreas áridas, como o deserto do Saara, e que a população mundial está em crescimento, temos as bases para o prenúncio de uma crise mundial no abastecimento de água nas próximas décadas. Em função desses dados, desenvolveu-se o conceito de água como um bem finito. O que eu acabei de falar com vocês que a água nunca vai acabar? Não falei? Hein, sexto ano? Eu não falei que a água nunca vai acabar aqui no planeta? Uhum. Então, eu falei que nunca vai acabar. Só que, preste atenção. A ideia desses cientistas, desses estudiosos, é tratar a água como um bem que vai ter fim. Por quê? Tratando a água como um bem que vai ter fim, a intenção é fazer com que os responsáveis, no caso os nossos políticos, consigam fazer ações junto às pessoas que são capazes para isso, fazer com que essa água nunca acabe. Até porque, pessoal, como a água é um bem necessário para a nossa sobrevivência, os lugares que tiverem sem água podem ter certeza que vão atacar os lugares com água. Por exemplo, o Brasil é um dos lugares do planeta com mais água superficial do mundo. Nós não temos o maior rio do mundo. O maior rio do mundo hoje em quantidade de água, é o rio Amarelo da China. Em extensão, é o rio Nilo. Mais de Porque dá uma, pra ele ver ele do mapa, do então, mais lado do espaço. Mas em margem, de uma margem à outra, é o rio Amazonas, é o nosso rio. E aí, algumas nações, como por exemplo os Estados Unidos, eles já fazem com que as crianças estadunidenses estudem observando o mapa que eles constroem e colocam a Amazônia, não só a brasileira, toda a Amazônia, pertencente aos países vizinhos também, toda a É, Amazônia como um território internacional. Vocês acreditam nisso? mas por que eles fazem isso? Porque dentro da cabeça deles, a Amazônia, por ser um dos últimos refúgios aí de floresta natural do mundo, é direito da população mundial. E até Mas que não eles... é a Amazônia toda fica no estado de Amazonas. Não é Não. pra fora de nenhum lugar. Então, grande parte da floresta amazônica é a Amazônia legal, ou seja, pertence ao território brasileiro. Mas existe uma parte da floresta amazônica que pertence a outros países, ao Peru, à Venezuela, à Colômbia. Também tem floresta amazônica lá. Só que o que acontece? Qual é a desculpa dos Estados Unidos? A desculpa é que se o Brasil não consegue defender a sua floresta, eles vão atuar aqui para poder defender. Porque eles sabem que se essa floresta for dizimada, como está acontecendo, por continuar esse desmatamento,
a tendência é que a floresta caia. Então é esse discurso de desmatamento que faz com que esses países ganhem força na atuação aqui dentro do Brasil. Ok? Você vê, né? Que coisa. Mas vamos lá. Olha só, sobre essa questão da falta de água do planeta. Olha só. Segundo a ONU, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem atualmente devido à dificuldade de acesso à água suficiente para suas atividades diárias. Gente, isso é muito sério. 1 bilhão de pessoas, nós temos em torno de 7 bilhões de pessoas no planeta. Então, se de 7 bilhões, 1 bilhão não consegue ter acesso a essa água, isso é muito sério. Para vocês terem uma ideia, pensa no qual continente para vocês é considerado o continente mais pobre do planeta. Turma, Oi? qual o continente mais pobre do planeta Terra? Financeiramente? Africano. Africano, exatamente. Só que se pensar em recursos naturais, o continente africano ele é riquíssimo. Só que o que acontece? É um continente explorado por várias empresas de vários lugares do planeta. E aí a própria população, e principalmente as populações que vivem em áreas de tribo, elas sofrem muito. O que eu vou falar com vocês parece mentira, mas acontece de verdade. Então, escuta só. Alguns lugares no continente africano têm poucos rios, não são rios grandiosos igual os nossos. São rios de pequeno porte, como, por exemplo, alguns córregos que nós temos. E aí o que acontece? Esses córregos têm uma nascente e depois esses córregos acabam desembocando em rios maiores. Até aí tranquilo? Uhum. O que acontece? Esses córregos cortam várias tribos no continente africano. E aí todas essas tribos, por viverem ainda numa cultura muito antiga, eles vivem da caça, às vezes eles vivem da pesca, eles vivem da agricultura. E aí o que eles fazem? Eles tomam banho, eles se banham e também tomam água nesse córrego, nesses córregos. Na verdade, a palavra córrego significa rio pequeno e não sujo, não rio sujo. Só que aqui no Brasil a gente associa córrego a rio sujo, né? E aí o que acontece? Olha só, essa tribo que está lá no alto, está lá na nascente do rio, para eles é tranquilo, porque eles entram nessa água, eles fazem as necessidades deles, eles se banham, eles pegam a água que eles querem. Só que essa tribo, ou as próximas tribos que vão vindo ao longo do rio, já pegam essa água contaminada, mas eles continuam a usar também. Então a segunda tribo já pega uma água suja do rio, mas continua usando. Eles usam para beber, eles usam para se banhar, eles usam para fazer as necessidades, e aí esse rio vai levando embora. Imagina a última tribo desse córrego. Vai pegar cocô e xixi de um monte de gente. Por quê? Porque é um rio pequeno, não tem grandiosidade igual, por exemplo, o rio Paraíba, onde, pela grande quantidade de água, consegue diluir essa quantidade de fezes que nós acabamos depositando nele. Então imagina, nesses córregos lá no continente africano, é muito sério isso. Vocês entenderam o que eu falei? Estão me ouvindo? Juan, Oi. Mário, Oi, Rafael, Gabriel, vocês estão me ouvindo? Até aí alguma eu dúvida? tô, eu Então, tô, então, não, então eu acabei de falar com vocês sobre essa problemática da distribuição de água pelo planeta. E falei também como que essa água ela acaba sendo mal aproveitada. Bom, como eu estou falando com vocês sobre a escassez de água, existem dois tipos de falta de água. Então existe a escassez de água física, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e existe a escassez de água econômica. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor.
Isso é muito sério. Para mim, a escassez de água econômica é pior ainda, porque é falta de vontade política. Olha só. Então, quando que é considerado pela ONU a escassez de água? Então, escuta. Tá aqui a primeira, ó. Recursos hídricos abundantes relativos ao uso. Menos de 25% da água de rios é retirada para uso humano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso é importante, não tem aí no livro, e depois eu vou querer que vocês anotem. Então, olha só, de 100%, isso sou eu que estou falando, tá? De 100% dessa pouca água potável que nós temos para consumo, sabe quem consome mais do que a gente? Vamos ver se vocês acertam. Mas, Não. Professor, Oi. Fala. tá, o seu microfone tá muito ruim, tá toda hora picotando. Não tá dando para me ouvir direito, não? Não, Então eu vou agora que repetir. melhorou. Então eu vou repetir a pergunta. Olha só. Dessa pouca água potável que nós temos, ou seja, desses 100% do pouco que nós temos de água potável, vocês sabiam que o maior consumidor dessa água potável do planeta, ou seja, dessa água que é retirada do rio, é para a agricultura? Sabiam disso ou não? não. É. Então preste atenção que de 100% dessa água potável que nós temos, 70% da água dos rios é retirada para a irrigação da agricultura. 20%, ou seja, dos 30 que sobraram, 25% é utilizado pela indústria e apenas 5% nós seres humanos consumimos. Ou seja, nós somos os menos culpados disso daí. Não é verdade? Por quê? Porque 70% está na agricultura, 25% utilizado pela indústria e apenas 5% que nós utilizamos. Ou seja, disso daí, o que nós podemos fazer é economizar. Mas imagina, como que você vai economizar água para a agricultura? Não tem como, precisa fazer irrigação. Então, essa escassez de água tem muito a ver também com a forma como nós utilizamos. Então, vamos a elas. Como eu estava falando com vocês, existem duas formas de escassez de água. Existe a escassez econômica, que é a primeira que está aqui, e existe a escassez física, que é a natural. Então, vamos começar pela escassez econômica. Olha só. São recursos hídricos, são abundantes em relação ao uso de água, com menos de 25% da água dos rios retirada para uso humano. Mas a subnutrição existe. As áreas poderiam ser beneficiadas pelo desenvolvimento de fontes adicionais de água tratada, mas a falta de recursos. Ou seja, foi o que eu falei com vocês, a escassez econômica, ela se dá por quê? Por falta de vontade política, por falta de vontade de trazer água para a população de lugares que não tem. Por exemplo, eu não estou falando com vocês que o Brasil é um país rico em água. Por que que no Nordeste, então, tem pessoas lá passando sede? Por que que dentro de Barra do Piraí existem lugares onde não existe água encanada? É por falta de ação do poder público para levar essa água encanada e tratada até o povo. Então, a escassez econômica nada mais é do que a falta de ação do governo, porque a água existe. Tudo bem até aí? Mário, Juan, Rafael e Gabriel? Sim. Tá, Sim, tava falando, continuando. meu microfone tava desativado. Então, continuando. Não comigo. Agora, já falando sobre a escassez física. Olha só. A escassez física fala justamente da falta de água que não tem ali mesmo. Então, olha só. Mais de 60% do fluxo dos rios destinados a alguma atividade. Essas bacias hidrográficas devem enfrentar escassez física de água no futuro próximo. O que isso quer dizer?
está mostrando aqui embaixo exatamente o que eu tinha falado sobre o consumo da água. E justamente por causa da agricultura e da indústria, acaba faltando a água para a população. Então, a escassez física da água nada mais é do que a falta real da água. Já a escassez econômica, a água está ali. Só que não existe ação do poder público para poder fazer a retirada dessa água. Tranquilo? Turma? Alô? Tranquilo. Aham, tá tudo Beleza. certo. Bom, agora eu vou liberar vocês para o intervalo, porque são 10 horas, até porque está acabando a nossa primeira aula. E aí, 10h20, nós vamos voltar e eu vou passar para vocês a diferença entre oceanos e mares. E aí vem o exercíciozinho para a gente poder encerrar a aula de hoje. Tá bom? Ok. Então, vamos sair para o intervalo, 10h20 a gente volta. Até daqui a Tchau, pouco. professor. Tchau.